Graça e paz. Seja bem-vindo às apresentações do programa Comunicações da Palavra. Sexta-feira, 14 de novembro do ano de 2025. Estamos chegando. Vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra. Você também. 19 horas e 57 minutos, marcando a nossa chegada, o nosso encontro nesta abençoada noite de sexta-feira que o Deus bendito está nos concedendo. Concurso Academia Bíblica. Tem novidades, tem informações importantes para comunicar, para tornar você consciente do que vai acontecer em cada apresentação do concurso Academia Bíblica. Eu estou na fase preparatória, introduzindo para você o desenvolvimento que queremos juntos ter, alcançar, conseguir na devoção da palavra de Deus, dessa maneira que estamos tentando te envolver. Você vai dar leitura para a reflexão, para a linha de raciocínio do que você leu, para responder às questões, às perguntas que nós temos sobre Jesus no livro de João. É um trabalho que eu tenho recebido. O Wagner Brunelli fez esse trabalho, nós vamos usá-lo para a glória e honra do nome do Senhor. São as perguntas para cada capítulo do Evangelho de João. O Evangelho de João tem 21 capítulos. Então, cada capítulo tem um número correspondente de questões para aquele capítulo específico. Como, por exemplo, o capítulo 1 tem 16 perguntas. 19h59, daqui a pouquinho eu vou à leitura do texto, chegando a 20 horas, mas deixa eu falar com você o seguinte: nós queremos fazer um curso em que tenhamos, o número vai ser evidentemente limitado, nós queremos fazer por cidades. Eu quero agregar 20 cidades. Não sei, eu fico pensando aqui, vamos fazer só do Brasil, não é? Eu pensei em ter, dentre essas 20 cidades, é claro, pela ordem de inscrição, poderíamos ter fora do Brasil também. Mas vamos ficar nessa primeira etapa, pelo menos para o capítulo 1, com 20 cidades do Brasil. Para você ter uma ideia, o Brasil tem 5.570 municípios. E, pasme, o estado de São Paulo não é o que tem o maior número de municípios. Eu pensava que era o estado de São Paulo, não é o estado de São Paulo. E o estado que tem o número menor de municípios é o estado de Roraima. Tem apenas 15 municípios. O estado de São Paulo tem 645 municípios. E qual é o estado que tem o maior número de municípios no Brasil? Qual é esse estado? Você já tem uma ideia de que estado é esse que tem o maior número de municípios? Que chega a ser maior do que os municípios do estado de São Paulo? Em número, ele tem maior quantidade de municípios. Então, no finalzinho, eu revelo para você, se a curiosidade não te atormentar tanto, e você fizer a sua pesquisa, mas é importante que você vai estar recebendo o aprendizado. Então, no Brasil, nós temos 5.570 municípios. Desses 5.570 municípios, para o nosso concurso bíblico Academia Bíblica, para o nosso concurso Academia Bíblica, nós queremos, por ordem de inscrição, 20 municípios. Isso significa o seguinte: se nós tivermos pessoas mandando, vai ser pelo Messenger, viu?
você manda a sua inscrição pelo Messenger. Olha, eu quero participar. Eu sou, por exemplo, de Ribeirão Preto. Digamos que tem aí... vou pegar as primeiras 20 pessoas de Ribeirão Preto. Sempre vai ser 20. Sempre vai ser o número de 20. Por exemplo, Araraquara tem 15 pessoas querendo participar. Se inscreva. A gente vai fazer um sorteio. Os primeiros 20, a gente faz o sorteio desses primeiros 20 para pegar uma pessoa só. Tá? 20 municípios dos 5.570 municípios que nós temos no Brasil. É muito município. Tá? O estado de São Paulo tem 645 municípios. E tem um estado aí que detém o maior número de municípios. Eu espero que desse estado que detém o maior número de municípios, alguém participe conosco, tá? Você vai mandar a sua inscrição, né, desejando participar, pelo Messenger, tá? Dá um jeito aí, entra e comunica comigo, tá? Pega o meu Face. No Face é fácil, né? Você está tendo os contatos, as divulgações, e aí você vai fazer a sua inscrição para participar conosco. Então, digamos que tem 20 pessoas de Ribeirão Preto, sei lá, se tiver 30 de uma determinada cidade, os primeiros 20, eu vou fazer o sorteio entre esses primeiros 20, tá? E depois vamos fazer aquela torcida legal, tá? Vamos ter 20 municípios. Vai lembrar o cidade contra cidade. Quem está torcendo para quem? Aí você vai escrever, vai se movimentar, vai falar, minha torcida é para Ribeirão, minha torcida é para Barretos, minha torcida é para Colina, Araraquara, Jundiaí, sei lá. De repente tem uma cidade lá do Piauí, quem sabe, não é? Do Pará. Eu não sei até onde vai, quem vai se inscrever. O fato é que eu vou animar você para participar comigo mesmo, tá? Estamos estudando o projeto do concurso Academia Bíblica Evangelho de João, tá? Vamos comentar, você vai escrever as questões, responder, enviar pelo Messenger. Eu vou, as primeiras, isso aí, presta atenção, senão a gente vai confundir a sua cabeça. Primeira coisa que tem que fazer, esquece as questões, é se inscrever. Eu quero participar. E o seu município, eu sou de João Pessoa, sou de João Pessoa, eu quero participar. Digamos que você é a única pessoa de João Pessoa que se inscreveu dentre os 20. Os primeiros 20 vão entrar. Mas você pode até se inscrever agora, falando, eu quero participar, se inscreva agora. Pode mandar a sua mensagem no Messenger, o meu Messenger, manda lá, eu quero participar do concurso Academia Bíblica com a minha cidade. Marca o seu nome e a sua cidade. Eu sou de tal cidade, eu quero participar, tá? Os primeiros 20 que se inscreverem por esses dias, nós vamos então fazer o sorteio, o sorteio. Na verdade, o sorteio vem assim. Digamos que dentre os que se inscrevem, tem um X número de Ribeirão, Barretos, Guarira, enfim. E aí nós queremos 20 pessoas, 20 cidades, para participar conosco das atividades do concurso Academia Bíblica. 20 cidades. Aí é com você. De onde virão essas 20 cidades? Talvez nós tenhamos algumas cidades do estado de São Paulo, outras de outros estados, o que vai ser interessante, mas 20 cidades. Ou de repente nós tenhamos apenas 20 cidades do estado de São Paulo. Não sei. O estado de São Paulo tem 645 municípios. O importante é que você se inscreva, tá? Não fique preocupado com a questão da resposta, nós vamos trabalhar, conversar no texto, e aí você vai receber toda a instrução, conviver, o que vai muito te ajudar. E você vai perceber, participando comigo do concurso Academia Bíblica, o quanto a sua mente vai reter fatos, o quanto você vai ter uma melhor assimilação, o quanto você vai desenvolver meditação, que vai ser muito importante para o seu desenvolvimento espiritual, tá? Ok? Deixe-me colocar agora a leitura do texto do
Evangelho de João, mas onde eu já cheguei lendo, que é o Testemunho de João. Eu quero sair de um negócio aqui, não estou conseguindo, consegui agora. Tá, eu estou com essa Bíblia aqui. Essa Bíblia aqui é aquela Bíblia que a gente deixa guardadinha, protegida. Está idosa, é uma Bíblia idosa. Mas essa Bíblia aqui, ela tem algo que muitas Bíblias não têm. Ela tem um esboço. Cada livro da Bíblia, dos 66, ela tem um esboço, uma síntese, que é o resumo, e fala também sobre a autoria daquele livro. E aqui eu estou com o esboço do Evangelho de João. Para você ter uma ideia, todo o texto de João, do Evangelho, sendo olhado, observado, primeiro pela revelação do Verbo na eternidade, que é, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Esses dois versículos trazem a revelação do Verbo na eternidade. A partir do versículo 3 até o capítulo 4, aliás, versículo 3, 4 e 9, essa é a verdade, versículo 3, 4 e 9, traz para nós a revelação do Verbo na criação. E os versículos, aliás, o capítulo 1, o versículo 5, até o capítulo 21, versículo 25, vai falar da revelação do Verbo na redenção. Tudo envolvendo a questão da redenção. Então nós vamos também comentar sobre este esboço muito interessante que eu tenho aqui do Evangelho de João. E agora nós vamos para a questão do testemunho compreensivo. E aí vai existir uma expressão chamada prólogo. Prólogo. Prólogo é o contrário de epílogo. Na época que eu era garota, essa palavra epílogo aparecia muito quando a gente assistia aquele seriado, O Homem do Fundo do Mar. Contava no finalzinho, a última parte, não escrevia final, não. Era um tal de epílogo. Era interessante isso. Epílogo. E aí tem o prólogo. Porque João, no versículo 1, se estendendo até o versículo 18, ele traz o prólogo. Desde o prólogo 1 até o 18, com sua fase culminante. E vimos a sua glória. Aí no versículo 14. Então, prólogo, tanto prólogo quanto epílogo, são elementos que se encontram no início e no final de uma obra. Por isso, João, então, início é prólogo, tá? Fazendo ali diferente, depois vai explicar, diferente de prefácio, né? O prefácio de um livro é alguém comentando, não está ligado diretamente à obra, vai fazendo um comentário de fora de uma obra, é o prefácio, que é diferente do prólogo. O prólogo tem a ver com a obra em si. Mas vamos lá então para a leitura nossa, 20 horas e 10 minutos. Quem será que vai já estar se inscrevendo no Messenger, mandando lá, eu quero participar, minha cidade. Versículo 19. E este é o testemunho de João. João, o batizador, como alguns costumam se referir a esse João, ou o Batista. É o João, filho de Isabel e Zacarias. Não é o João que escreveu o Evangelho. O João que escreveu o Evangelho é o João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu. E este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Olha só. O testemunho de João.
chamou atenção até o fato de enviarem até ele sacerdotes e levitas. Vieram ter com ele e perguntaram: quem és tu? Quem és tu? Quem é você? Seria para mais do nosso jeito aqui. Quem és tu? E confessou e não negou. O que João confessou e não negou? Que eles estavam pensando que poderia ele ser. Então já foi direto. Eu não sou o Cristo. Bem, quem és tu? Quem és tu? João confessou, o texto diz, e não negou. O que é que João confessou e não negou? Eu não sou o Cristo. Essa resposta de João trouxe ainda outras indagações. E perguntaram-lhe: então o que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Eles não acertaram nenhuma indagação. Todas as indagações, as pressuposições, foram pressuposições equivocadas. Se estavam pensando que, porventura, ele era o Cristo, ele confessou e não negou. E confessou: não sou o Cristo. Então o quê? Deduziram: és tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. E pararam, de tentar. Como é que nós chamamos isso? Não, pararam de indagações sem acertar o alvo. Não acertaram o alvo em nenhuma delas. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Já que todas as indagações que foram feitas para João recebeu uma resposta negativa, a curiosidade vem agora. Quem és? Que dizes de ti mesmo? E aí tem uma pergunta aqui. Daqui a pouquinho eu mostro essa pergunta, que é o que nós vamos ler aqui agora. Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Olha a resposta de João. Tem uma pergunta aqui. Quando perguntaram a João se ele era o Cristo, Elias ou um profeta, o que ele respondeu? Interessante essa resposta de João. E até com o destaque profético que ele menciona. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Isso é importante para saber que grupo tinha enviado. Em vários grupos religiosos daquela época, os fariseus, essênios, saduceus, herodianos, aqui foram dos fariseus. Então perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Eles têm uma curiosidade, eles têm uma pergunta importante. Já que ele não era o Cristo, nem Elias, nem o profeta, por que estava batizando? Por que João estava batizando? João responde para eles. João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água. Mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. De quem João está falando? De quem ele está falando? Ele está falando exatamente do verbo, do primeiro versículo. É isso? E do versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
Tem uma frase aqui que eu li, ela é interessante. Procurando resgatar o homem do pecado e do juízo, restaurá-lo à comunhão divina e a divina e santa. Deixa eu voltar aqui, essas letrinhas miúdas me matam, não é? Restaurar a comunhão divina e santa, o Logos é palavra, o Logos eterno, faz deste mundo sua residência transitória. E o Verbo se fez carne, aqui é a encarnação de Cristo. Cristo veio tabernacular conosco, habitar. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele veio com a missão de resgatar o homem do pecado e do juízo. Por isso essa identificação. Mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Eles não conheciam a pessoa do Senhor Jesus. O João é aquele que vem para introduzir, ele é o precursor de Cristo. Nós temos alguém que, quando sucede uma pessoa, é o sucessor. Quem vem antes, o precursor. Para abrir as cortinas e indicar quem agora vem para entrar em cena e a sua missão, que envolve a humanidade. Ele é a declaração tão bela, a demonstração tão marcante, impressionante, a demonstração do amor de Deus. Este era aquele, versículo 27 do capítulo 1. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Presta atenção aí que João falou assim, ó. O que vem após mim é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da sandália. Eu não sou digno nem de uma atitude dessa que é uma atitude que coloca você bem lá embaixo, não é? Surge agora uma cidade, surge um rio. Betânia é a cidade. Aconteceram onde essa reunião desse pessoal conversando com João? Em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava fazendo o quê? Batizando. Estava ocupado, estava trabalhando, estava na missão dele. Estava exercendo a missão dele. A hora paga aqui, eu preciso da hora. 20:20. 20:20. Em que lugar João estava batizando? Aí você tem que responder o nome da cidade. Do outro lado do quê? Fica fácil, né? Eu quero chegar até aqui para ver o versículo 29. Muda-se o dia, agora é o dia seguinte. É o próximo dia. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: olha essa frase aqui. Olha essa frase aqui. Vamos pensar um pouquinho no terreno da ovinocultura. Nós temos a ovelha. E como chama o filho da ovelha com o carneiro? O carneiro é o pai. A ovelha é a mãe. Como chama o filho da ovelha, cujo pai é o carneiro? É o cordeiro. Vamos dizer, ó. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É dessa maneira que João aponta para a pessoa do Senhor Jesus e faz a sua
comunicação audível. Porque tanta curiosidade pairava no ar. Cadê o Messias? Quem é o Messias? A ponto de acharem que João era o Messias. Mas ele confessou, não negou, eu não sou o Cristo. Mas chega um momento que ele apresenta, que ele traz para a cena, e agora não vai mais sair de cena quem João introduz em cena. Quem João coloca em cena. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vi eu por isso batizando com água. João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como? Veja bem, como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Jesus, o Cordeiro de Deus. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. E aí vamos lá. O que diz João quando viu a Jesus? É a pergunta número 7. Em forma de que João viu o Espírito descer sobre Jesus? É a pergunta número 8. E agora da 9 em diante até a 16, nós vamos ter dos versículos 35 ao versículo 51, vem as demais questões. É muito prático, vai ser fácil de você assimilar, estudando conosco o Evangelho de João. Está se inscrevendo? Marque o seu nome, a sua cidade. Pode se inscrever de Barretos. Quantas pessoas? Os primeiros 20 que chegar para mim de Barretos, a gente vai fazer o sorteio entre esses 20. Agora tem sempre alguém perguntando, e o prêmio para participar? Vai, deixa eu me fechar com o patrocínio, tá? Tem que fechar primeiro. Eu vou falar para você o que é. Mas, se houverem as primeiras 20 pessoas de Barretos, a gente vai sortear para pegar uma pessoa só, tá? Uma pessoa só. Vou dar um exemplo só, viu? Tem Barretos, tem Batatais, tem Orlando, tem muito. São 5.570 municípios. São Paulo tem 645 cidades. Não é o maior estado com municípios. Eu falei que eu ia revelar no final. Se você não pesquisou já, eu vou revelar daqui a pouquinho qual é o estado que tem maior número de municípios no país Brasil. Dos 5.570 municípios, esse estado tem o maior número de municípios. Daqui a pouquinho eu falo. São Paulo, já falei, tem 645. E o menor estado é Roraima, com 15 municípios. Vamos, nesse momento, orar. E após a oração, eu falo para você qual é o estado que tem o maior número de municípios do estado do Brasil. Como está orando nesse momento, eu sempre menciono pessoas enfermas. A dona Maria Cordeiro, estava tentando contato para visitá-la, mas ela não mora em Barretos, ela mora em Guaíra. E aí, então, vou precisar viajar para Guaíra num desses dias aí, e havendo oportunidade eu vou visitá-la. É um bairro até conhecido lá em Guaíra, eu conheço o bairro onde ela vive. Vamos orar nesse momento. Bendito Deus, estamos orando, dando graças ao Senhor pelo Evangelho de João e por esse estudo que queremos ter no Evangelho de João, num concurso que queremos ter a direção e obra do Senhor para realizá-lo, de maneira que possamos alcançar a provisão do Senhor nesse trabalho e também o interesse pelo texto da palavra na leitura, como também no aprendizado desses nossos participantes e todos que se interessam e têm acompanhado o nosso programa Comunicações da Palavra. Abençoe os nossos ouvintes, abençoe, ó Deus, aqueles que estão sendo preparados pelo Senhor para
aquele momento que já tão logo deverá chegar, em que terão a oportunidade de responder ao Evangelho, vindo ao conhecimento de Cristo Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. E se tornarão novas criaturas em Cristo pela fé. Oramos, Pai, dando graças perante o Senhor, que tem nos dado a condição a cada dia para esse tempo na presença do Senhor. Eu oro também, Deus, pela Dona Maria Cordeiro. Eu perguntei para o filho dela, Fernando, como está indo o tratamento de quimioterapia, está fazendo, teve melhoras. Senhor Deus, eu sei que a mão do Senhor é poderosa. O refrigério que o Senhor nos concede é refrigério real, verdadeiro. Pai, continua operando, agindo e nos dando a condição a seu tempo dessa visita acontecer. Também o Luiz Antônio, Deus, o Eremilton esteve com ele, está no quarto, nós oramos como ele necessita, Deus, da intervenção do Senhor. Ele só está vivo até agora, está vivendo, porque o Senhor tem estendido mãos de misericórdia sobre ele. Oramos, Pai, para que ele, logo em breve ele possa alcançar a graça do Senhor de ter uma condição naquele pâncreas de uma resposta providencial do Senhor para a cirurgia que ele precisa fazer, mas para isso é necessário essa preparação que os médicos aguardam de melhoras no quadro de inflamação do pâncreas. Por isso oramos perante o Senhor nessa noite. Também, Deus, aguardamos na nossa espera no Senhor o tratamento da irmã Inês de Ribeirão Preto, tudo quanto o Senhor é preparado para ela. Também a irmã Cláudia, Deus, a sua enfermidade, que ela tenha melhoras na sua saúde. Deus, obrigado por tudo quanto o Senhor por mim tem feito, o fortalecimento a cada dia. Damos graças, te louvamos, te bendizemos e nesse momento oramos no nome de Jesus. Amém. Antes de fazer a graça do Senhor Jesus Cristo, o estado que possui o maior número de municípios desse nosso país, Brasil, é o estado é Minas Gerais. Ué, seria São Paulo, é Minas Gerais, o estado que tem o maior número de municípios, possui 853 municípios, Minas Gerais, dos 5.570 municípios. É claro, nós estamos incluindo aí o Distrito Federal e Fernando de Noronha. Então dá 5.570 municípios. E Minas Gerais está com 853 municípios. São Paulo, 645 e Roraima, apenas 15 municípios. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão, as consolações do Santo Espírito sejam com todos vós. Amém. Tenham todos um ótimo final de semana. Até segunda, com as apresentações de comunicações da palavra. Tchau, gente.